E o Congresso Nacional aprovou o texto base do projeto de resolução que cria mais regras mais rígidas para a distribuição de recursos das emendas de relator. O texto foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e senadores. Com a aprovação, agora ficará desse jeito. Dos 15 bilhões e meio de reais, 80% serão distribuídos de forma proporcional à representação dos partidos no Congresso. Os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco indicarão cada um quase 1 bilhão e meio de reais por emendas de relator. Durante a votação nesta sexta-feira, o deputado Marcel Van Hatten ironizou o comportamento do Congresso. A sessão foi marcada ontem, logo depois que o ministro Ricardo Lewandowski pediu a suspensão da votação sobre o tema no STF. Para se justificar perante o Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional hoje, Câmara e Senado, são puxadinhos do STF. Aliás, não só do STF, de ministros individualmente. Ministro Ricardo Lewandowski fez uma manifestação, provavelmente já combinada anteriormente, até porque aqui ninguém nasceu ontem, de que a resolução número 003 poderia ser uma forma de contornar a inconstitucionalidade desse absurdo que é o orçamento secreto. E o que diz essa resolução 003? A resolução 003 dá áreas de institucionalidade à divisão do butim do dinheiro pagador de impostos entre as principais lideranças partidárias e das mesas diretoras. Eu quero saber, presidente Rodrigo Pacheco, o que Vossa Excelência quer com 1 bilhão e meio de reais? Ou o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer com 1 bilhão e meio de reais? Porque está assim no projeto e não houve explicação ainda. Fiuza, Paula, queria pedir um favor, uma parte. Eu acho que isso é muito importante, é bom que a gente discuta, mas acho que antes nós temos de comentar a entrevista, porque eu acho que ela é muito reveladora de que é o Congresso. Eu gostaria que o senador continuasse por aqui para poder dizer isso a ele e discutir com ele. É esse tipo de comportamento que faz com que a gente desconfie do Senado e espere com muita atenção o comportamento do Senado com nova composição. Pelo seguinte, esse é o arranjo. A PEC, eu já sou contra a PEC que o senador pretende apresentar. Essa PEC não resolve nada. E é o que se diz, o que se chama do interior de chover no molhado. As leis existem, estão na Constituição e vêm sendo violadas cinicamente. Você vai propor mais leis para que sejam violadas? Ou você vai dizer para você vai exigir que respeitem a Constituição até que uma Constituinte a modifique. Então convoque-se uma Constituinte. Se acha que a Constituição não explicita as coisas, como mostra o artigo que eu citei, a Constituição é claríssima. Ou então, que se aprove da nova Constituição o texto dizendo assim: deputados e senadores podem ser presos se disserem alguma coisa que desagrade ao ministro rancoroso do Supremo. Ponto. É uma lei. Ele que aprove. Agora, os que nos acompanham ficam compreensivelmente irritados com certas declarações, elas são muito pedagógicas. É bom que os eleitores saibam em quem votam. É bom, quer dizer, a direita precisa conversar também com a esquerda. Conversar o quê? Eles é que não aceitam que se divirja. É a esquerda que inventa o nós e eles. Eles são os intolerantes. Eles são os que aplaudem os pontapés da Constituição. Eles querem fechar os demais partidos. Vamos conversar o quê? Só se for na casa do Cacai, onde o Guilherme ameaça se refugiar se acontecer alguma coisa grave. Ali, na casa, quem entra na casa do Cacai já é criminoso. Quem permanece por lá aumenta a capivara. Tá? Então é isso aí, esse tipo de conversa, né, só pode ser uma manobra diversionista para fingir que com novas leis
a gente faz com que sejam enquadrados os que não cumprem leis fundamentais e violam até cláusulas pétreas da Constituição. Então eles precisam da ação do Congresso. Tomara que essa PEC seja logo enterrada e tomara que os novos senadores tomem vergonha. Colegas, microfone do Sem Filtro aberto para comentar essa entrevista. Bom, eu fiquei assim na verdade, bem surpresa com algumas falas do senador, até porque quando ele pergunta quem é direita, né? Não, porque temos a extrema direita. O que é extrema direita? Quem defende pátria, família, o hino, a bandeira? O que é extrema direita? Isso é uma falácia da esquerda. Jogar qualquer ponto de discordância lá na extrema-direita. Ah, é extrema-direita. O que é direita? Direita é quem defende o império das leis. Ora, nós defendemos aqui a liberdade de expressão do PCO, que ideologicamente não poderia estar, né, de uma maneira tão mais distante do que qualquer outro partido aqui do que a gente defende. E defendemos as leis, a liberdade de expressão do PCO, quando o PCO teve suas contas nas redes sociais derrubadas por quem? Por Alexandre de Moraes, porque eles criticaram o imperador do Brasil. Então, o que o senador traz aqui é um diálogo que praticamente não existe. Hoje um lado do espectro político ideológico no Brasil quer acabar com o outro. A esquerda não quer papo com a direita. A esquerda quer um projeto de poder na América Latina, o Foro de São Paulo, o socialismo, o comunismo de roupa nova, 2022. Eu não sei se nós temos, eu pedi aqui a nossa produção, quem sabe a gente ache, o próprio discurso do Lula, depois da vitória, né, podemos dizer assim, no segundo turno, na Avenida Paulista, ele fala: eu falei com a esquerda, eu falei com o centro-esquerda, eu não vou falar com a direita, não vai ter direita. Foi alguma coisa assim nesse sentido, eles não querem papo. E o senador muito me surpreendeu o senador falar de uma PEC que promove uma legislação em cima do que já é protegido na nossa Constituição. Nós vamos perder tempo com isso, enquanto não... Por que não passamos aí a PEC do foro privilegiado? Porque a partir do momento que parlamentares não têm o foro privilegiado, que qualquer inquérito, qualquer investigação cai em varas normais, na primeira instância, e não no colo de juízes ativistas, ministros ativistas, aí eles têm uma maior independência para votar, para falar, para debater, para questionar. O problema é que hoje um parlamentar ele pode cair no colo de um ministro do Supremo Tribunal Federal por questionar alguma coisa por causa do foro privilegiado. E enquanto eles tiverem foro privilegiado, eles não terão total independência para questionar, para cobrar, para debater, para votar. Ora, ministro Lewandowski pediu suspensão de uma votação no Congresso. Senador, se isso não demonstra mais uma inconstitucionalidade, um ministro de uma corte constitucional interferindo numa premissa de uma casa legislativa, eu voto com Augusto. Tomara que essa PEC seja enterrada logo e a gente dedique o nosso tempo ao que de fato importa para o país. Fiuza, quer comentar? A gente tem que comentar isso, né? Porque a entrevista foi conduzida de uma maneira bem aberta. Eu fiz perguntas que ele acho que procurou responder, mas não considerei respondidas, né? E acho que ele sustentou lá certos pontos que não convergiam com o que a gente queria saber, né? Mais ou menos isso é a entrevista. Então, nós abrimos aqui, conversamos,
A entrevista se encerrou e como se passaram nessa entrevista algumas premissas que eu, pelo menos, discordo, a gente tem que comentar, a gente é obrigado a comentar. Número 1, um senador do Partido Liberal, aquele partido que o Alexandre de Moraes disse que vai acabar. Ele está propondo uma legislação nova. Quer dizer, como eu falei, legislar tendo como referencial a má-fé, não haverá lei que chegue. Então, você vai ter que passar uma lei proibindo o Alexandre de Moraes de usar a sua toga para especular e intimidar partido político. O PL apresentou um parecer técnico gravíssimo sobre irregularidades na eleição. Este parecer não foi respondido pela autoridade eleitoral. Ao contrário, a autoridade eleitoral respondeu com ameaça, respondeu com punição inexplicável, multa milionária e ameaça de extinção do partido. Então, o PL, o partido do senador que nós estávamos entrevistando, ele considera que há irregularidades na eleição, porque senão ou aquilo foi um teatro, uma pantomima, um teatro amador. Não, o PL, o partido dele, considera que há irregularidades na eleição. Nós vimos o técnico a serviço do partido expondo claramente o problema das urnas. E o senador Carlos Viana vem nos dizer que isso é perda de tempo, que discutir urna é perda de tempo. Vamos rever os nossos erros para ver o que vamos fazer em 2026. Ora, a pergunta que eu fiz, mas não foi respondida, é a seguinte: ele acha que a eleição foi limpa, então ele tem que sair do partido, ou ele tem que questionar o partido. Mesmo na entrevista, ele deveria questionar. Eu fiz a pergunta. Não, diviso do meu partido. A premissa está errada, mas ele não fez isso. Então, como é que é bola para frente com uma eleição suja? E aí vem com essa conversa, e eu me refiro aí a esse debate que só tira o foco. Não, isso é coisa da direita contra a esquerda. Ora, era só o que faltava, né? A gente, na iminência de uma ditadura do Alexandre de Moraes, que era a direita do PSDB, que agora tem o concurso da direita financeira, da direita dos banqueiros, da direita que era TV Globo e virou... Roberto Marinho era de direita, aí depois aproveitaram essa oportunidade politicamente correta. A direita é o Weintraub ou não é o Weintraub? Aquele que agiu para atrapalhar. É o Ernesto Araújo, é o Santos Cruz, é o Bolsodória. Ora, então, assim, depois de um certo momento que esses decalques foram avacalhados pela própria realidade, né, que aqueles que se apresentavam como de direita, bolsonarista, etc., foram cada um fazer aí o seu voo solo, atrapalhando o país, e financistas também, isso aí não adianta nada. Isso aí não é demarcação. Eu quero falar, teve fraude na eleição? O sistema é corrompido? Há indicações fortes de que é, então isso tem que ser apresentado. Não é discussão agora se a direita frauda, a esquerda não frauda, aí já era. Aí não tem mais conversa nenhuma. Isso não é uma questão ideológica. Nós estamos vendo o mundo todo cair por um golpe, por um truque que é do senhor Bill Gates, do senhor Klaus Schwab, do senhor Mark Zuckerberg. Aí vem mais para cá aquele senhor que fez o congresso lá em Boston, que me escapa o nome agora, empresário, né? Os banqueiros, etc. Esses são a esquerda. Aí a gente se perde. Isso aí não é um balizador. Agora, nós estamos diante da iminência de um regime totalitário, com um personagem fazendo sozinho ameaças a toda a sociedade, a todo o direito. Não importa qual é o crachá dele. Vimos na Austrália o totalitarismo ascender num governo de direita. Não é num governo de esquerda. Então, qual é o truque desses personagens? William Bonner com aquela barbinha que virou o Robespierre da Lopes Quintas. O Che Guevara de Curicica. Lembrei, Jorge Paulo Lema, homem conservador, empresário de direita, bilionário, fazendo esses truquezinhos aí para quebrar as pernas da democracia. Não é essa a luta.
Então vai lá o William Bonner, evidentemente que ele veste esse verniz, a TV Globo resolveu vestir esse verniz. Não, nós somos os progressistas. A Fátima Bernardes, né, virou a hippie com meio século de atraso. Então eu não condecoro com isso. O William Bonner não é de esquerda. Ele está vestindo esse verniz para atacar, para fazer o que Alexandre de Moraes estava fazendo. O Alexandre de Moraes era conhecido a linha dura do PSDB, era a direita do PSDB, não adianta. Essa demarcação não adianta nada. Eles estão usando, porque o Alexandre de Moraes vai dizer sempre que é a extrema-direita, golpista, etc., etc., e que ele está salvando. E aí os bilionários, aí vem o João Amoedo, aí vem o Armínio Fraga, são todos de esquerda agora, mas eles são os bilionários, os capitalistas selvagens. Então, o que a gente precisa resolver no Brasil é o seguinte: a eleição foi fraudada? Isso tem que ser respondido. A autoridade eleitoral já recebeu todas as representações com os indicadores técnicos de que a eleição pode ter sido fraudada. Se ela não responder, não há legitimidade no governo eleito. É simples assim, não é uma questão ideológica, que o Lula, como já falou a Ana, já foi lá na Paulista dizer tem que acabar a direita. Isso é o escudo dele, que ele cita lá o Pablo Neruda, o Chico Buarque e tal, e ele fica escondidinho atrás dessa mística. Eu não acredito nessa mística. Eu quero saber, a eleição foi roubada? Parece que sim, muitos dados indicam que sim. Marcel Van Hatten está dizendo, não se vota mais nada nesse estado de coisas. Então é isso, tem que ter a resposta da autoridade ou então o governo é ilegítimo. E aí alguém tem que agir em favor da população. Está sendo roubada por uma manobra. Se ninguém agir, a população vai agir por si. Deixa eu só acrescentar um recado que acabamos de receber aqui. Lembrou aqui um amigo nosso. É preciso dizer que o PL é simplesmente o maior partido da Câmara dos Deputados. Tem 99 deputados eleitos pelo povo brasileiro nas últimas eleições. Como ele pode, Alexandre, ameaçar de fechamento um partido que acaba de eleger 99 deputados? Imagine se isso ocorresse numa democracia real. Vamos em frente. Eu quero só aproveitar. Só mais uma última nota, posso? Claro. Em relação, só para a gente finalizar esse nosso papo da entrevista aí com o senador, estava lendo aqui, ontem nós comentamos, né, o pedido de prisão do Alexandre de Moraes, aqueles vereadores. E o Armandinho Fontoura, está escrito aqui, o motivo da prisão de um dos vereadores. É investigado por usar sua rede social para atacar o STF. Em publicações, pedia que fosse colocado limite nesses bandidos togados e também por chamar ministros do STF de imperadores do Brasil, fazendo críticas que, segundo o documento, ultrapassam o regular exercício da liberdade de expressão em tom que se presta a incitar a subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Ou seja, nós testemunhamos a prisão de um vereador porque ele disse imperadores do Brasil, aí se referindo a ministros do STF. E o senador acha que nós temos que crescer democraticamente, republicanamente, e que está tudo bem, que a eleição foi tudo normal, que estamos vivendo num Estado democrático, que estamos vivendo num Estado absolutamente constitucional. Ora, eu acho que ficou exposto aí, a gente tem que expor essas pessoas, porque qual a esperança, né? Fala-se tanto do novo Congresso, como Augusto disse, né? 99 novos parlamentares, mas qual a estirpe de cada um deles? Eles vão continuar falando que estamos numa democracia saudável? Bom, só para adicionar aqui, Ana, a gente resgatou um trecho do discurso do Lula aqui na Paulista, a gente não conseguiu o vídeo, mas tem o trecho aqui, abre aspas. Falei com a esquerda, falei com o centro e do outro lado eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Agora eu vou para a esquerda do lado de lá. Atenção, povo de São Paulo, povo do Brasil. Eu já falei no centro, falei com a esquerda e agora estou falando com a esquerda outra vez. Ladrão conversa muito, né?